Salve galera, beleza? Eu sou o Vitor e hoje eu vou te ensinar a como automatizar a criação de imagens com inteligência artificial de forma rápida, fácil e gratuita, né? Que é o mais importante. Estou fazendo esse vídeo porque eu procurei no YouTube alguns vídeos para conseguir encontrar essa automatização, mas eu não encontrei exatamente o que eu queria, ou tinha que pagar, ou dava um pouco mais de trabalho. Então eu, juntamente com o ChatGPT, eu desenvolvi um método aqui, uns arquivinhos. Cara, fácil, simples, é só você colar os prompts e ele já vai jogar tudo para você na sua inteligência artificial de preferência e fazer o download, certo? Lembrando que esse vídeo e esses arquivos estão configurados para o Canva especificamente, tá? Cada software ele vai ter que sofrer uma adaptação. Se você não conseguir fazer essa adaptação sozinho, deixa um comentário aqui, tá? Como esse canal é novo, esse é o primeiro vídeo do canal, a minha intenção é começar a trazer mais conteúdo, tutorial, enfim, não tenho noção muito para onde vai, mas vou começar com esse vídeo aqui de tutorial, que é uma coisa que me dá prazer, que eu gosto. Então, como eu tenho a intenção de começar a fomentar esse canal, provavelmente a maioria dos comentários aí que vocês deixarem aqui embaixo eu vou atender, tá? Sugestão de vídeo, sugestão de conteúdo, crítica, por favor. Fazem aí pelo menos 10 anos que eu não produzo absolutamente nada para o YouTube, então eu tô meio enferrujado. Mas sem mais delongas, vamos lá. Por que eu estou usando o Canva para começar, tá? Você precisa sim do Canva Pro para conseguir gerar as imagens através da IA. Mas o Canva tem aquele esquema de teste gratuito, né? Então você tem que cadastrar seu cartão de crédito, mas não vai ser cobrado, né? Então você cadastra o seu cartão de crédito lá. Quando tiver, bota aí um lembrete do seu celular, quando estiver chegando uns 3 dias antes de dar os 30 dias, você cancela, abre uma nova conta, cadastra o cartão de novo e continua a usar, tá? Os créditos do Canva, eles têm 500 créditos a cada 15 dias. Então, 500 créditos é bastante coisa. Cada crédito você gera 4 imagens, né? Então você tem bastante conteúdo e você pode mesclar com outras ferramentas também, tá bom? Então vamos para a vinculação, vamos para o vídeo. A primeira coisa que a gente precisa é baixar o Python no seu computador, tá? Todos os links aqui, todos os arquivos vão estar tudo na descrição. Então é bem simples, você só vai entrar no site python.org, você vai vir em transferência ou vai estar download escrito aqui, tá? Normalmente ele já identifica qual é a versão mais adequada para o seu sistema, tá? Então você clica aqui, ele vai fazer o download e você instala um Python. Sem complicação nenhuma, bem simples instalar o Python também, tá? O segundo programa que a gente precisa baixar é o Visual Studio. Também nesse site é só entrar aqui, ó, baixar para o Windows. Beleza? Se você tiver o Mac, provavelmente é outra ferramenta que você vai ter que utilizar, tá? Esse Visual Studio ele não é necessário exclusivamente, então você consegue fazer tudo pela sua barra de comando lá ou pelo CMD, mas é uma interface mais simples, então eu gostei. Lembrando que eu não sou programador, tá? Longe disso. Eu sou engenheiro civil, então eu estou me aventurando aqui. Tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu estou passando aqui, eu aprendi através do ChatGPT, tá? Então não é mérito meu nenhum. Fui jogando lá, ele foi me ajudando. É que eu quebrei bastante a cabeça até conseguir exatamente o que eu queria. Então agora eu estou entregando de uma forma mais mastigada. Mas você pode aprender tudo isso através do ChatGPT também, cara. Então beleza. Baixamos o Visual Studio, baixamos o Python. Terceira coisa que a gente precisa baixar é essa extensão aqui do Google Chrome, tá? Porque é ela que vai fazer a comunicação com o Canva. Ele não aceita uma comunicação direta com o arquivo que a gente vai gerar. Então a gente precisa desse UI Vision aqui. Esse site também é muito simples, você vai baixar e ele vai ficar aparecendo aqui em extensões para você depois. Bom, beleza, agora o próximo passo é você gerar os prompts. Eu não vou ensinar você a gerar os prompts aqui, porque é uma coisa relativamente simples, né? Tem gente que já está bem acostumado a utilizar, senão vou acabar bem estendendo aqui. Se vocês quiserem, também comenta aqui que eu ensino a gerar prompts detalhados e já no formato. Porque o importante é o seguinte, ó, você precisa ter um prompt por linha, certo? Nesse formato aqui, entre parênteses, uma vírgula na frente e o último prompt sem vírgula, beleza? Você consegue gerar quantas imagens você quiser.
quantos prompts tiver, ele vai gerar. No caso meu aqui tem 40, é só uma demonstração, tá? Então, ó, então eu já tenho os meus prompts criados aqui. Necessariamente você vai ter que usar essa nomenclatura de pasta, tá? Porque é o que está configurado no arquivo. Então, uma pasta gerador de imagens, você vai criar ela aqui na sua pasta de trabalho com esse nome, gerador de imagens, e aí você vai executar o primeiro arquivo que está aqui na descrição, tá? Os dois arquivos estão no Drive. Primeira coisa, você vai executar esse arquivo aqui, gerar macros.py. Clica com o botão direito, abrir com o Visual Code. Beleza, ó. Aqui ele abriu a codificação, certo? Tá vendo que aqui eu tenho os prompts. Então eu vou excluir esse prompt que eu já tinha. Vou copiar o meu outro prompt, que na verdade era até o mesmo, né? Mas foi só para dar um exemplo aqui. E eu colo todos os meus prompts aqui, entre essa chave aqui, certo? Então aqui no meio estão todos os meus prompts. Lembrando, entre parênteses, no final uma vírgula, e o último sem vírgula nenhuma. Beleza? Então, quando você for começar a produzir, essa tela vai ser só isso, só substituir os prompts, beleza? Substituir os prompts, eu dou um Ctrl S, salvei o arquivo, depois eu salvar o arquivo, eu vou clicar aqui nesse botão, deixa eu mover minha câmera aqui um pouquinho, aqui em cima, ó, essa seta aqui, beleza? Então deu um run, beleza, macro salvo, deu certo, ele já gerou o arquivo que a gente precisa para gerar as imagens, aqui eu já posso fechar, pronto, tá vendo? Ele gerou esse arquivo para gente. Esse arquivo que a gente vai jogar no UI Vision, que é a extensão, beleza? Então, já gerou o arquivo. Eu preciso entrar na página do Canva. Então, vim aqui, Canva IA, gerar uma imagem. Eu preciso deixar nessa página aqui, tá? Porque o que ele vai fazer? O que essa extensão faz? Ela é como se fosse uma máquina virtual que vai fazer os cliques para vocês, tá? Então ela vai clicar em baixar a imagem, ela vai clicar em enviar o prompt, ela vai clicar em baixar as imagens. Então é por isso que esse arquivo está adaptado para o Canva, né? Porque cada software vai ter uma posição de botão diferente. Vamos lá. Cliquei aqui na extensão e o Vision, certo? Nesse botãozinho aqui em cima, eu vou clicar importar JSON, não sei como é que fala esse arquivo aqui não, mas você importa esse arquivo e aí você vai lá na pasta gerador de imagem. Esse é o arquivo que o Visual Code fez pra gente, certo? Com aqueles prompts eu vou clicar em abrir. Ele puxou, beleza? E aí aonde eu vou clicar aqui em cima agora novamente, ó, tocar macro. Quando eu toco o macro, ele já começa a rodar. E aí eu vou só minimizar para a gente conseguir ver o que ele está fazendo. Tá vendo? Que ele está rodando os comandos aqui e o Canva tá... Deixa eu jogar para o lado de cá. Ele está rodando os comandos aqui e o Canva está fazendo o que a gente precisa. Então o primeiro comando é digitar, o segundo comando é o clique no enviar. E aí, a partir daí, ele começa a baixar as imagens. Ele está baixando todas as imagens, tá? Aqui eu tenho 40 prompts, ele vai demorar um pouquinho. Por quê? A gente precisa dar um intervalo entre um clique e outro. Dependendo do horário aí, pode ser que o servidor do Canva esteja mais sobrecarregado. Então, ele vai demorar um pouco mais para gerar as imagens. Então, é melhor a gente deixar um tempo um pouquinho a mais para não correr o risco dele acabar pulando etapas, tá? Então eu vou dar um corte aqui, na hora que já tiver baixado uma quantidade maior de imagens eu volto. Bom, voltando aqui, eu não fiz o download dos 40 prompts porque era só o exemplo, senão ia gastar muitos créditos ali à toa, tá? Mas ele vai fazer o download sempre na pasta de download normal, tá? Não vai salvar em nenhuma outra pasta, é o caminho mais rápido que vai dar menos erro, certo? Então a gente copia essas imagens aqui de download. Dentro da primeira pasta lá, gerador de imagens, a gente vai criar uma outra pasta chamada só imagens. Exatamente dessa forma aqui, tá? Eu já tenho algumas imagens aqui, e aí eu vou fazer o que? Eu vou colar as novas imagens que eu baixei também, certo? Então aqui estão essas novas imagens, junto com as outras que eu já tinha aqui dentro. Agora o outro arquivo legal que vai ajudar a gente é esse embaralhador. Então vamos observar aqui, ó, vamos começar aqui nas primeiras imagens, ó, estão tudo numa sequência de imagens parecidas. Aqui no caso são imagens religiosas, tá? Então elas estão todas
Como o Canva vai gerar 4, sempre as 4 parecidas, elas vão ficar em sequência. Tem esse outro arquivo aqui que é só a gente executar aqui pelo mesmo programa, ou consigo executar direto pelo Python também, tá? Aí aqui é só, deixa eu abaixar, só vir e dar um play, aqui e beleza, imagens embaralhadas com sucesso. Então a gente volta lá, aqui, e você vê que já renomeou todas as imagens de forma totalmente aleatória, tá? Aqui, esse aplicativo, a gente também consegue abrir, só entrar aqui, ó, abrir com Python, ele já roda automaticamente, tá vendo? Não precisa nem entrar lá no Visual Code. Então é isso, já gerou suas imagens embaralhadas aqui, e aí você consegue estar renomeando elas sempre que você quiser. Então, de repente, você já está usando um banco de imagens aí para um tipo de conteúdo que não precisa diversificar muita coisa, de semanas e semanas, de meses, você renomeia e troca as ordens aqui, beleza? Então, esse foi o tutorial aí de automatização. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Se tiver alguma sugestão, alguma crítica construtiva aí, eu tô aberto. E é isso, gente. Então, a primeira vez você vai ter um pouco mais de trabalho, de criar pasta, de configurar tudo, de baixar os programas, mas depois fica muito simples. Então, toda vez que eu quero, eu gero o meu relatório de prompt, entro aqui no Visual Code, colo os prompts, gero o arquivo e depois é só executar na extensão lá juntamente com o Canva, tá? Galera, obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham ajudado, isso daqui está me ajudando bastante. Qualquer dúvida, sugestão, solicitação, deixa um comentário aqui, tá? Vamos interagir, quero saber o que vocês acharam. E é isso, tamo junto, um abraço, até mais.